Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 17 de fevereiro, sexta-feira, mais uma vez entrando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, procurando trazer sempre assuntos que interessam na cidade. Sempre informando que ainda estamos gravando de forma improvisada. Vocês estão vendo que não estamos com o painel do Pensando Nova Friburgo, os estúdios ainda estão em fase de acabamento, e ainda mais com o Carnaval, que a TV Zoom fará as transmissões, então estamos um pouquinho improvisados ainda, mas o importante é o conteúdo, né? Pensando sempre, pelo Nova Friburgo, sempre se preocupa com o conteúdo e menos com as aparências, tá? Conto com a compreensão de vocês. Bem, vamos ao programa desta noite. Quem acompanha regularmente o Pensando sabe que um dos temas que mais me dá prazer em trazer ao programa é o que retulei a Nova Friburgo, que deu e vem dando certo, né? E por que eu gosto e insisto com esse tema? Porque é uma oportunidade que eu tenho para homenagear entidades e personagens que fazem essa Nova Friburgo, que deu e vem dando certo, que nos encanta e que merece o nosso reconhecimento. Tem outro motivo, claro. Eu penso que não dá para ficar aturando somente notícias ruins, que principalmente chamada grande mídia tem em mostrar nos seus telejornais, né? Eu não aguento ver, por exemplo, um jornal nacional que passa 20, 30 minutos te martelando com notícias horrorosas, né? Então, eu gosto de fazer esse programa, que é um programa que a gente mostra uma Nova Friburgo que vem dando certo, e ela é muito grande. Nós temos nossas mazelas? Claro que temos, mas tem muita coisa boa, né? E eu gosto de trazer essas coisas boas ao Friburgo. Sendo assim, mais uma vez, esse tema se fará presente na Nova Friburgo, contando com a presença de um personagem que não nasceu aqui, mas que pelo menos eu considero, tenho certeza que muitos friburguenses o consideram como um friburguense raiz, tá? E que há muitos anos ele vem fazendo parte dessa Nova Friburgo, que deu e continua certo. É o Jorge Marum. Falei certo o nome? Sim. É o Jorge Marum. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Mais uma vez, o Pensando na Nova Friburgo conversa com um personagem que faz parte da Nova Friburgo, que deu e continua dando certo. Antes de conversar com o convidado, eu vou deixar dois registros. O primeiro é aquela tradicional frase, que por muitos anos ela vinha ao final do programa, mas a pedido de alguns telespectadores eu venho trazendo lá no início, né? Normalmente é uma frase que tem a ver com algum comentário ou com o próprio tema, né? A frase de hoje foi... Quem preferiu essa frase foi Peter Drucker. Peter Drucker, ele foi um escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca, considerado pai da administração ou da gestão moderna, que viveu entre o século XIX e o século XXI. Morreu agora no início do século XXI. Esse camarada, por exemplo, na área de engenharia, todo mundo conhece Peter Drucker. Ele disse o seguinte, entre tantas grandes frases dele: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A gente fica, às vezes, viajando no futuro, mas o futuro só na cabeça não adianta nada. A gente tem que trabalhar para ele se tornar realidade. Claro, não adianta você ficar fantasiando que vai daqui a Saturno amanhã. Não é bem assim. Mas tem muita coisa que a gente fica fazendo previsões, coisas do cotidiano da nossa vida, mas a gente não tenta criar, então não adianta nada, né? Então fica essa dica aí do Peter Drucker. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, claro, dentro das nossas possibilidades. E agora eu quero registrar uma justa homenagem que eu participei, de certa forma, do início dela essa semana. Quem acompanhou o programa nos tempos em que ele era transmitido ao vivo, sabia que alguns telespectadores ligavam todas as semanas, e um deles era o Chico Abdala, né? O grande Chico Abdala, que o eternizei como grande prefeito de Vila Nova, né? Chico Abdala foi um fiel telespectador, que de fiel telespectador se tornou um verdadeiro amigo, né? Esse programa, nesses mais de 20 anos, ele me permitiu fazer muito boas amizades. E o Chico Abdala foi uma delas, né? E mesmo após o fim do programa ao vivo, né, as nossas conversas continuaram. Pois, de vez em quando, eu encontrava ele, normalmente com a esposa Sandra, principalmente ali nos arredores da Praça Getúlio Vargas e da Demerval Barbosa Moreira, né? E eram longos papos, né? Quando eu encontrava o Chico, eu sabia que a gente ia ficar... Eram longos papos, agradáveis papos, ou seja, era aquela coisa gostosa, né?
É aquela coisa, né? A gente às vezes não entende, né? Nós podemos ter amigos que ficamos longo tempo sem falar, mas são eternos amigos. E tem pessoas que são conhecidas, colegas, que a gente fala todo dia, não somos amigos. O Chico era um deles, era um amigo querido. E quando o Chico falava nesses bate-papos, o Chico sempre acentuava um tema, o Bloco da Jurema. O Bloco da Jurema, ele vem realizando já, pelo menos, minha acredito que será o 8º ano que ele estará em atividade, ele vem realizando um relevante trabalho social. O que o Bloco da Jurema faz? Ele coleta esses lacres de latinhas de cerveja, de refrigerante, e depois eles vendem esses lacres e compram cadeiras de rodas e cadeiras de banho e distribuem generosamente para a população, né? E o Chico era um tremendo defensor do Bloco da Jurema, né? Por sinal, o Bloco da Jurema já teve diversas vezes aqui no programa, porque é mais um exemplo da Nova Friburgo que vem dando certo, né? E sempre representado pelo seu grande líder, o Márcio Assis. Então, é uma entidade que eu faço questão de trazer, já combinei com ele, depois do Carnaval, ele virá aqui para falar sobre o resultado. Pois bem, esse ano o Bloco da Jurema estará de novo nas ruas, né? Andou fora aí por causa da Covid, né? Mas ele está com desfile programado, eu estou falando hoje dia 17, na sexta-feira ele está com desfile programado para terça-feira, né? O último dia de Carnaval, dia 21, sempre tendo na frente as cadeiras de roda e banho, que posteriormente serão distribuídas. E neste ano o Bloco fará uma homenagem ao saudoso Chico Abdala. O Chico Abdala nos deixou em maio do ano passado, né? E gentilmente o Márcio Assis me convidou para o lançamento do Samba do Bloco, com letra em homenagem ao sempre prefeito de Vila Nova, né? O lançamento desse samba se deu no último sábado, dia 11, no Bar Abdala, que é comandado pelo Natan, filho do saudoso Chico. Eu tive o privilégio de dar uma passada por lá, oportunidade que dei um abraço no Natan, conversei com filhas do Chico e recebi uma camisa, o pessoal agora chama de abadá, né? Do Bloco da Jurema, da irmã do Márcio Assis, com muito carinho, tá? Então fica aqui meu registro de gratidão por ter participado um pouquinho desta justa homenagem ao saudoso Chico Abdala. Chico, ó, meu eterno carinho por você e meu carinho também para a Sandra, para o seu filho, para as suas filhas, que vocês estarão comigo enquanto eu estiver por aqui, tá bom? Bem, agora vamos falar do programa desta noite, né? Senão dá um bocadinho, o convidado vai embora, né? Eu não posso deixar ele sair. E o convidado, como eu disse a vocês, é o Jorge Marum, que é um conhecido professor aqui na Nova Friburgo, e é muito mais que professor. Ao longo do programa vocês vão saber que professor é apenas um detalhe na vida dele, né? Então, agradeço, Marum, por você ter me permitido essa oportunidade de prestar uma homenagem a você, que eu considero tardia, mas sempre oportuna. Não, nunca. Jamais. Eu agradeço a gentileza, Modesto. Eu tenho uma alegria muito grande estar aqui no seu programa, porque, para mim, você é o homem de mídia da cidade que mais conhece os bastidores da política. Você pode ver aí, qualquer um, pegar o arquivo da TV Zoom e não tem. Você não tem lados, você faz um jornalismo sério e que conhece, que sabe o que está acontecendo nos bastidores da Câmara, nos bastidores dos partidos. Então, eu realmente sou fã do seu trabalho nesse sentido, porque você é capaz de nos contar o que está acontecendo no bastidor, sem ter lado, sem estar recebendo nada de político. E a TV Zoom há muitos anos reconhece isso e tem em você uma referência na área do jornalismo político local, o que eu acho extremamente saudável para a cidade, já que você tem um compromisso com o telespectador. Meu compromisso eu sempre falo, é com o nosso consequência com o povo friburguense e com o telespectador. Agora vamos começar a conhecer você, né, um pouquinho mais, que muita gente conhece a sua vida, né? Mas nosso telespectador, acredito que tem aqueles que não o conheçam, né? Sim, claro. Apesar de você ser bastante conhecido já na cidade, principalmente no meio acadêmico e mais ainda no meio do jornalismo e do marketing, né? Sim. Mas vamos começar a fazer uma viagem no tempo. Fale-nos um pouco sobre as suas origens, sua infância, sua formação acadêmica. Vamos voltar lá, boa nossa vizinha Teresópolis? Vamos, terra boa. Rapaz, eu sou nascido lá em Teresópolis, minha mãe é uma dona de casa, ainda é viva, meu pai já falecido, era dono de posto de gasolina.
posto Imperatriz, depois posto Várzea, da antiga bandeira ESSO. Quando eu estava com 12 anos, em 85, meu pai morreu de infarto. E aí minha avó e minha mãe, que terminaram de criar a gente, minha avó por parte de mãe, tinha uma condição financeira boa, ajudou minha mãe para que a gente tivesse condições de sermos bons cidadãos, não eu e minhas duas irmãs. E foi isso, uma infância muito feliz, a gente tinha uma casa, na época ainda meu pai era vivo, que tinha um quintal grande, a gente andava de bicicleta, caía no chão. Então teve uma infância mesmo, né? E graças a Deus as coisas transcorreram assim, de forma que eu sou muito grato a Deus por ter tido a oportunidade de conseguir chegar a ser um bom cidadão, né? Você é casado? Sou. Minha esposa é Fabiana, casado há mais de 20 anos. Né? A data eu sou meio ruim, eu acho que foi 7 de setembro de 2002 que eu me casei, se minha memória não me trai. Isso. 7 de setembro eu tenho certeza, eu estou na dúvida se foi 2001 ou 2002, me perdoe por eu ser assim, mas... Você tem, pelo menos uma filha eu sei que você tem. Eu tenho uma filha, Maria Eduarda, que está com 20 e poucos anos, e um molequinho chamado Enzo, que tem 5. A Maria Eduarda é a Duda que a gente conhece. A Duda, da isso, Predial, da Predial Primos. A Duda. Ela falou comigo que adora Teresópolis, agora eu estou entendendo. Ela falou que adora lá, principalmente a Teresópolis, ela tem muita referência das avós. Deve ter sido isso, né? Isso, que lá, porque assim, o filho, imagina o filho, criança e tal, quando viaja, férias para casa dos avós, é quando vai no cinema, vai no sorvete, vai... Então você, né, aqui você está numa rotina, né? Então... E os avós normalmente fazem tudo aquilo que os pais não querem fazer. É verdade, é verdade. Ela falou comigo que tem muita referência a Teresópolis. Falou que gosta de Friburgo, mas ama Teresópolis. Eu entendo por quê. E por que você resolveu fazer jornalismo? Foi o primeiro... Eu sei, não vamos falar um pouquinho depois do seu currículo, de outras graduações, sem problema. Mas você resolveu ser jornalista. Rapaz, eu quando estava fazendo aquele cursinho pré-vestibular e fazendo o 3º ano do ensino médio, eu tinha muita dúvida do que eu queria ser. No dia que eu fui preencher o papel lá para a faculdade, eu estava entre física e jornalismo. Você está entendendo como é que eu estava perdido. Porque garoto a gente não sabe muita coisa. Mas como eu gostava muito do jornalismo esportivo, eu gostava muito do falecido Januário de Oliveira, o falecido... Tática Luiz Mendes, eu estive na casa do Luiz Mendes, em Copacabana, entrevistando o homem da palavra fácil. O da palavra fácil, eu gostava muito do Mendes, do Apolinho. Então esses caras acabaram assim sendo uma referência. E meu pai era um grande conhecedor do futebol, apesar de não ser formado em educação física, meu pai era bacharel em Direito, né? Mas ele foi me mostrando as coisas, ele ficava de madrugada, ouvindo em casa o antigo panorama esportivo da Rádio Globo. Eu dormindo, ele descia com chinelo, assim, eu escutava ele com radinho de pilha, ouvindo o panorama esportivo, apresentado na época pelo Gilson Ricardo, que veio falecer há poucos dias. Quem faleceu é Gilson, que faleceu agora, até um mês. Poucos dias. E aí o que aconteceu? Eu acho que aquilo tudo fez com que eu quisesse fazer o jornalismo para trabalhar com esportes, ou com cultura, ou com polícia também, eu gostava. Mas no final, acho que no dia mesmo foi pensando nisso, que eu gostava do jornalismo esportivo, queria trabalhar com isso na época de garoto. Você tinha quantos anos quando você tomou essa decisão, você lembra? 17. Pois é, e você sabe o que eu acho? Hoje tem uma fantástica, no passado não tinha, né? No passado a gente não tinha, digamos, tantas ferramentas para estudar, né? Então, eu fiz vestibular numa época, que era ainda CES Gran Rio, que era um vestibular unificado, né? Que eram todas as universidades e faculdades juntas, você tinha que escolher uma. Mas eu acho, de certa forma, um pouco de covardia, né? Obrigar um jovem de 17 anos a tomar uma decisão. Você vê, olha só a diferença que existe entre a cadeira física e jornalismo. E você teve que tomar uma. Espero que você tenha tomado, que você gosta muito. Eu gostei, rapaz, porque eu fiz a faculdade que eu gostei, estagiei no NCE, lá no Fundão, na época, que meu primeiro curso eu fiz na FRJ e administração eu fiz na Estácio. E assim, foi uma vida que eu fiquei com a casa da minha avó no Rio, né, porque minha mãe morava em Teresópolis, então eu passava o meio de semana na casa da minha avó e final de semana ia para casa. Tive dificuldade em algum momento de me adaptar àquela rotina do Rio um pouco, mas nada que eu não tenha conseguido, não. Gostava muito de ir para o meu estágio e fui feliz ali, eu acho. Eu saí de Friburgo em 71 para o Rio, né? Eu fiquei no Rio 12 anos, né? Eu formei lá, continuei trabalhando lá. Eu gosto muito do Rio. A cidade é uma cidade encantadora. Eu lamento, né, hoje certas situações que a gente... Se o Rio de Janeiro, surreais, né? Se você me permitir, se o Rio de Janeiro não tivesse tomado por gangues organizadas, por tudo isso, por
por poder paralelo, seria uma das maiores cidades do mundo, das melhores cidades do mundo para se morar. Claro. É uma cidade cosmopolita, tem tudo que você precisa, um povo acolhedor. O povo carioca acolhedor. É muito acolhedor. Muito acolhedor. Agora, é linda, digamos, é uma cidade praiana com montanhas. Cidade, praia, montanha, você tem passeio, você tem museu, você tem praia, você tem esporte, tudo. Mas, infelizmente, a irresponsabilidade dos políticos da América Latina levou o Rio de Janeiro a essa situação. Hoje. É lamentável. Mas eu gosto do Rio. Tá? E vou te falar, eu gosto de Friburgo, mas eu não gosto do frio de Friburgo. Então, aí você fala, mas que controvérsia é essa? Mas é familiar. É isso. Agora vamos início da sua carreira profissional. Você começou em Teresópolis, né? Quando eu terminei, olha que coisa incrível, né, Modesto? A gente, quando é garoto, a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? Eu achava que eu ia terminar a faculdade e no dia seguinte a Globo, a Bandeirante, eu ligar lá em casa e dizer, olha, o senhor terminou, pode vir trabalhar. Como é que o garoto não tem noção, né? Porque você terminou com 20 e poucos anos, 21, 22, 20. Eu rapidamente eu não fiquei desempregado, eu fiz um processo seletivo para a Faculdade de Medicina de Teresópolis, na verdade, para a Fundação Educacional Serra dos Órgãos, que mantém hoje... É a FESO, né? É a FESO, o Centro Universitário Serra dos Órgãos, na época era faculdades unificadas ainda, para criar o setor de comunicação e marketing lá. E aí eu criei esse setor, que existe até hoje, e comecei a trabalhar a comunicação deles. Na época nós fizemos não porque fui eu não, tem uma equipe de pessoas, mas fizemos um excelente resultado, dobramos a demanda de enfermagem, que era um curso que na época estava fraco. A medicina a gente aumentou a procura, já é muito grande, mas dobrou a procura. A gente tinha as faculdades, que na época tinham poucas faculdades, né? A gente divulgava a ProArte, que são os espetáculos culturais. A gente fez a criação do curso de veterinária, foi eu que fiz a matéria do primeiro, quando abriu a Fazenda, hoje Quinta do Paraíso. Então foi um momento importante que eu comecei a entrar nesse meio acadêmico, mas ainda não era professor. Eu fiquei ali aprendendo como é que a coisa era, fazendo divulgação dos cursos, das atividades, dos eventos, e daí do vestibular, né? Na época tinha vestibular. E aí, em determinado momento, o professor Guarilha, que era o professor de marketing lá da FESO, gentilmente me botou para auxiliá-lo, e aí depois ele virou gestor nacional de uma grande marca de rações de animais, vendedor nacional, sem marcha. Aí ele pediu conta da faculdade e eu entrei então na carreira docente ali. Mas você lá se envolveu em outras atividades em Teresópolis ou você ficou ligado só à FESO? Eu fiquei na FESO, basicamente, fazendo, depois de um tempo, aula e a parte de comunicação, no Hospital das Clínicas, nos postos de saúde e na faculdade. E onde é que entra Nova Friburgo na tua vida, hein? Rapaz, a história de eu vir aqui para a Estácio é uma história muito curiosa. Porque tinha uma menina que você deve conhecer, chamada Micheline, ela é dona do jornal O Sol. Lembro do Sol. A Micheline me ligou e falou assim, Marum, vai ter processo seletivo aqui para professor da Estácio. E eu sei que você é professor da Estácio, porque eu já tinha uma matrícula da Estácio lá no Rio, que eu dava uma aula. Desde 1999. Você dava aula na Estácio no Rio, então? No extinto curso Politécnico de Jornalismo, que depois o MEC não autorizou e virou bacharelado. Eu entrei e eu dava uma aula só. Eu desci uma vez por semana. Então eu tinha matrícula. E como era para professor, eu achei que podia ser interessante vir para cá. E aí eu fiz o processo seletivo. Ela me avisou, vai se inscreve, Marum, não sei o quê. E aí, até um beijo a Micheline, muitos anos que eu não a vejo, acho que décadas. E aí, quando eu cheguei, depois eu descobri que era para coordenador. E eu acho que eu fui aprovado, eu não sei, quem estava na banca era o professor Felipe Pena, que hoje está na UF, na Globo e tal. Porque eu disse a ele o seguinte, eu vi muita gente lá, eu achando que era para professor, né, com terno, com doutorados, com isso, mas ninguém era daqui. E na minha entrevista, eu falei com ele assim, olha, eu não sei o que o senhor está procurando, mas eu posso dizer o seguinte, Teresópolis, Guapi, Magé, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano, eu conheço como se fosse a minha casa. Eu te falo o nome de rua. Então, assim, se precisa de alguém aqui que vai tomar conta da realidade daqui, me seleciona aí, porque Você já se ofereceu na boa. Eu vendi no bom sentido, estava conversando com ele, o que eu tinha de bom. Porque eu não tinha lá os títulos das pessoas que estavam lá, eu não tinha tanta experiência ainda, né? Eu tinha começado a trabalhar na FES em 96, não tinha 5 anos de profissional.
Mas o que eu tinha? Eu tinha um conhecimento da área que nenhum candidato ali tinha. Então eu vendi isso. Falei, olha, eu conheço aqui, eu conheço as ruas, eu conheço bem ou mal, eu conheço as cidades. Não vou dizer que em Friburgo conheço tanta gente que ainda estava, né? Mas eu facilmente vou conhecer. Então eu acabei, acho que fui selecionado por causa disso, sabe, Modesto? Mas certeza não tem não. Mas você atirou de certa forma no que viu, acertou o que não viu, que você queria ser professor. Eu achei que o processo seletivo era para professor. Mas era para coordenador. Era para coordenador. Tá. Aí eu não podia ficar, na época o coordenador não podia ter vínculo com outra instituição. Aí eu tive que fazer uma escolha, eu acabei optando vir para Estácio. Que foi uma coragem, né? Você tinha uma estabilidade razoável na FESA. As pessoas gostavam de mim lá. Gostavam. Muito grato. Foi uma aposta. E você diria, passado 20 anos, que você tem algum arrependimento? Não. Não tenho pelo seguinte, Modesto. Tudo que eu tenho dentro da minha casa eu conquistei na Estácio. Então eu não posso jamais falar mal daquela casa. Eu sei. Eu sou grato. E outra coisa, eu não acredito, quem leu meu livro sabe disso, eu não acredito em muita coisa pública no Brasil, eu não acredito. Eu que trabalhei na Universidade Pública, eu sei como é, eu não concordo, não acredito. Então eu estou onde eu me sinto mais à vontade, onde os valores que são pregados, educar para transformar, respeito, honestidade, transparência, que eu concordo com esses valores, então eu me sinto mais à vontade ali. Quando você chegou a Estácio, eu lembro que uma das razões que eu saí de Friburgo nos anos 70, que aqui os cursos de superiores eram restritos. Nós tínhamos acho que era Cândido, né? Na época, eu não lembro se... Acho que a Cândido já existia curso de administração na Cândido. Acho que sim. Odontologia ainda não existia. A odontologia foi em 73, eu saí de Friburgo em 71. Tinha curso na antiga Faculdade de Filosofia, na Santa Doroteia. Eu queria fazer engenharia, não era aqui que eu ia conseguir, né? E se lutou muito para trazer uma universidade para cá. Aí tem um nome aí que eu sei que ele trabalhou muito nisso, que foi o Gilberto Salarini. Gilberto Salarini, ele lutou muito nos anos 80. E eu não me lembro exatamente quando a Estácio chegou em Friburgo. Foi em 96 no CEF. Foi em 96 no CEF, isso aí. Foi até uma luta tremenda. E eu não sei, um dos primeiros cursos, eu não sei se eu acho que foi Sistema de Informação, foi, de TI. Isso, TI. Ainda não tinha esse nome bonito não, né? Mas o jornalismo, eu não lembro quando começou, nem o marketing. Primeiro semestre de 2001. Foi com você foi já quando eu entrei, Você foi responsável, então, se querendo ou não, vai implantar o fundador do jornalismo. E o marketing? O curso de publicidade começou junto. Começou junto. Publicidade e jornalismo, eu sou o fundador desse curso aqui, o único professor daquela época que ainda está na casa. E eu fundei o curso de publicidade e jornalismo da Estácio de Petrópolis também em 2002. Agora vamos falar dos feitos que você vem fazendo, que o tornou, e você sabe que eu não tenho por que fazer média com você. Não, nem eu. Nós somos todas pessoas simples. Então, eu não tenho ligação com a Estácio, e quando eu resolvi convidar você, porque eu considero realmente você... Muito obrigado. Você é o que, para mim, você fez ao longo dessa sua... o que você fez em Nova Friburgo para justificar, por exemplo, que hoje... Para mim, eu sei o que você fez. Mas eu gostaria de falar por que eu considero você hoje um personagem da Nova Friburgo que vem e deu certo. Porque você hoje, se falar... Você viu, nós chegamos aqui, estava brincando ali com o Marcelo Iese, ele passou de alguma forma na sua vida. Quantas pessoas em Friburgo já passaram na sua vida? Aqui mesmo da TV Zoom. Não só alunos, mas também professores. Isso. Ontem mesmo uma professora teve um problema particular, pediu para ficar sem atuar esse semestre, e ela estava escrevendo a cartinha dela, pessoa muito querida, escrevendo a cartinha dela, né, ela pediu para desligar, mas a gente conseguiu que ela ficasse zerada para ela não se desligar, que ela é ótima. E ela falou assim, Maru, ela falou uma frase, amiga, me guarda, falou, não sei o que seria de mim se não fosse você. Quando eu cheguei aqui, pouca gente me conhecia, não me dava turma, as pessoas não me conheciam, e você me estendeu a mão. E Flávia Pitaluga, que hoje é doutora, eu assinei a carteira de trabalho dela ali no Ministério do Trabalho, perto da rodoviária. Ana Lúcia Moraes, que era repórter da InterTV, hoje doutora, professora da PUC, famosíssima no exterior, começou aqui a sua carreira docente aqui comigo. Então eu tenho algumas pessoas que eu não vou dizer que ajudei, porque essas pessoas são competentes, eu só estava numa posição administrativa que me permitiu... E permitiu que você... Mas o que você destacaria nesses 20 anos? Aí eu acho que é mudar a comunicação de Friburgo. Isso, né? Você acredita, como é que você acredita que... Como é que você viu esse trabalho? A gente formou pessoas
que criaram agências de publicidade, que criaram jornais na internet, que viraram mão de obra trabalhando nas empresas de comunicação e tal. Isso transformou a qualidade do jornalismo, né? Melhorou a qualidade do técnicos, qualidade da fotografia, porque as pessoas passaram a ter uma qualificação, isso bem ou mal. Nós aqui em 2006, com a Voz da Serra, ganhamos um Prêmio Nacional de Jornalismo, né, que foi com aquela série Sexo e Companhia. Então, eu acho que a minha contribuição é uma contribuição pequena, acadêmica, mas é de esses jovens passarem nas nossas mãos e irem para o mercado do Rio de Janeiro, Fernando Torres na CBF, quantos e quantos estão em outros mercados, o nosso amigo, o Hamilton, lá no Sistema Adventista de Comunicação, lá na rádio, lá em São Paulo. Então, os nossos alunos foram se espalhando, ou seja, a gente criou competência. Eu acho que isso é um legado importante, né? Você tem ideia de na vida de quantas pessoas ao longo desses mais de 20 anos você influenciou lá no jornalismo, no marketing? Sei lá, 1.500, 2.000, não tem a mínima ideia. Porque dei aula também na Estácio do Rio, na Estácio de Petrópolis, como professor. Então, tanta gente que já passou, tantos professores. Eu acho que se eu chutasse um número seria leviano, até porque, o Modesto, eu não pensava assim, não, hoje que a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo. A gente não muda só a vida do menino. Esse menino é um orgulho da menina, é um orgulho do pai, é um orgulho da mãe. Você muda a vida da família. A família. Então, quanta gente nesse ecossistema, e quantos, por exemplo, eu indiquei para um estágio, também melhorou a vida daquele empresário que arrumou um bom empregado. Então, é um ciclo que você perde totalmente a noção do bem. É por isso que eu falo que a gente tem que espalhar o bem. Se a gente espalhar o mal, o que vai nascer? Se eu plantar espinho, vai nascer o espinho. Mas se eu plantar o bem, vai nascer a flor. Um bom exemplo é a TV Zoom, né? Quantos profissionais que já passaram, alguns nós temos colegas nossos que estão sobressaindo em outras emissoras fora daqui. Sim, é isso. E todos foram crias lá bastante crias da Estácio. Eu fico muito feliz por isso, sabe, Modesto? Que a vida das pessoas transformou. Imagina, um menino antigamente tinha que sair de Friburgo para poder estudar, hoje a gente consegue ofertar isso presencialmente. Aquele negócio de jornalismo online, ninguém vai aprender computador. Você vai aprender a entrevistar alguém no computador? Você nunca entrou num estúdio como esse aqui? E a TV Zoom sempre nos ajudou muito a formar, a ajudar na formação, porque aqui bem ou mal é uma vivência prática na rua. Então é um casamento entre uma empresa de comunicação e uma instituição de formação, tentando criar um profissional melhor capacitado. Marcolinho, está na hora do intervalo? Vamos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos voltaremos conversando hoje com o Marum. Esse personagem que eu entendo que ele faz parte da Nova Friburgo, que deu e continua dando certo, e a razão do programa hoje é para homenageá-lo e, como eu sempre digo, para estimular que outros também façam a diferença, como o Marum vem fazendo hoje na vida, não como ele bem disse, não só de todos aqueles alunos que passaram pela Estácio ao longo desses quase 22 anos, que você está, 22 anos, né? Mas também na família, nos empresários que, digamos, conseguiram mão de obra de qualidade através do dedinho do Marum. Ele é muito humilde, mas o dedinho dele está lá. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje com o Marum. Eu estava lembrando de um fato que é comum. Quando se fala em Estácio, normalmente o primeiro nome que vem à cabeça de muita gente é Marum, né? Muito obrigado. E você está me explicando aí por quê. É porque eu estou muitos anos no campus de Friburgo, desde 2001. Então, você vê, eu sou um dos professores mais antigos do campus. Acho que mais antigo que eu tem o professor Júlio Stutz, a professora Maristela, e acho que a Márcia Bucheb. Eu acho que eu sou entre os 4 mais antigos. Então, eu tenho muitas gerações ali, né? Que conviveram comigo de colegas de administrativo, que depois saíram, estão em outras empresas hoje. Isso me ajuda a arrumar estágio também para eles. Porque bem ou mal, o cara, Marum, me arruma aí um estagiário. Né? Aí eu estando ali, eles já me conhecem. Você é uma referência. E outra coisa que nós estávamos conversando também nesse rápido intervalo foi, digamos, eu tenho certeza que na rua você tem sempre alguém, oi Marum! Ah, sim, eu fico muito feliz quando as pessoas valorizam, te dão aquele abraço, sabe? Eu vejo por exemplo, um aluno de 2002, 2003, hoje já é uma moça, já tem filho, já às vezes passa na rua, está com um bebezinho, me cumprimenta, apresenta o marido e tal. Eu fico satisfeito com isso, né, Modesto? Tem gente que lembra da gente, tem gente que passa assim, já não lembra mais, mas muita gente que ainda lembra, sim. Que lembra. Agora vamos falar um pouquinho. Você é graduado em jornalismo, mas o seu currículo acadêmico não está restrito a essa graduação. Fala um pouquinho desse currículo seu, que eu sei que hoje ele é bem mais preenchido. Eu fiz faculdade de administração também, Modesto. Formei na Estácio em 2016. Na verdade, a minha faculdade de administração foi uma longa jornada, né? Mas terminei em 2016 e foi muito bom para mim, porque como eu trabalhei muito tempo com marketing e tal, então eu achava que precisava fazer esse complemento. E aí eu fiz e rodei para terminar, mas consegui terminar. E eu digo rodei por quê? Porque eu estava na Estácio, eu comecei na FES em 90 e tal, depois parei. Aí, quando eu estava dando aula no Campo João Shoa, no Rio, eu ficava de manhã ocioso, antes de eu trabalhar na função de auxiliar de coordenação. Minha aula era tarde e noite. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a Unicarioca, do outro lado da rua, da Estácio, que lá tinha administração de manhã. E comecei e voltei, reabri, que eu peguei as matérias que eu já tinha feito e fui fazendo. Chegou um momento que eu já estava muito atarefado mesmo, com muita coisa, não conseguia mais, aí eu transferi para a Estácio mesmo e terminei na Estácio. Mas você fez alguma pós, alguma coisa a mais? Fiz 3 pós, fiz marketing, fiz mídias digitais, quando nem se falava nisso, foi a primeira turma do Tom Jobim com a professora Marie, e fiz administração e desenvolvimento empresarial. Assim, academicamente foi isso que eu fiz. Não sou assim o grande primor da pesquisa, não é meu, mas sou um camarada que eu gosto muito de estudar. Desde garoto, eu não estudei para vestibular, eu fiz cursinho porque as mães botavam a gente em cursinho, mas eu tive um bom berço, eu tive uma família que estimulava que a gente estudasse. Então estudar para mim era uma coisa normal quando garoto. Então vestibular para mim foi só responder aquilo que eu já estudei a vida toda. Então não foi uma coisa difícil, e na faculdade também não. Eu tive um pouco de dificuldade de adaptar no Rio, então no primeiro momento, sempre você ficava muito só e tal, mas eu acho que fiz uma boa formação, assim, e gostaria de ser melhor em algumas coisas, gostaria, mas acho que fiz uma boa formação. Quem gosta de estudar sempre acha que pode ser melhor, né, em alguma coisa, né. Hoje nós temos, querendo ou não, eu tiro por mim, eu adoro ler. O meu maior prazer é a leitura. Aí te aprende. É a leitura, eu leio de tudo, né, minha mulher fala que eu leio de bula de remédio a qualquer coisa. Mas a gente fica feliz porque a gente aprende. E eu não tenho restrição a nenhum tipo de livro, né? Eu leio até coisas que aparentemente não são do meu gosto, mas eu tenho que viajar. Você às vezes fala, por exemplo, vamos participar da parte ideológica, né? Se você não conhece, digamos, aquilo que você ouve os outros falarem que é ruim, você não vai saber se aquilo é assim mesmo. Então, eu penso que quem gosta de estudar, é curioso, acaba aprendendo. E hoje nós temos a facilidade da internet, né? Ô, Modesto, veja bem, cada um.
Eu respeito qualquer pessoa. Para mim não importa cor, crença, Certo. série, nada. Nacionalidade, religião. Somos seres humanos. É. Cada um tem um dom. Claro que tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que tem o dom para outra coisa. Mas a pessoa tem que ser sempre amiga do conhecimento. Isso. Não digo nem do livro. Ou seja, você tem um comércio. O que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar isso aqui? A pessoa que tem sempre esse pensamento de como eu posso ser melhor a cada dia, ela está sempre encontrando um sentido de vida, ela não fica amargurada. Não... Então, o que nós temos aqui, né, cada um na sua fé, mas nós temos um Deus. Um Deus que nos sustenta, que nos dá força. Então, a gente tem que procurar ver o lado bom das coisas, porque senão, meu filho, é um negócio de maluco, né? Claro, não fica doido. É por isso que eu gosto desse tipo de programa que eu estou fazendo hoje, porque você vê o lado bom da vida. A gente tem que procurar, assim, respeitar o outro. Imagina se você está preocupado se aquele aluno é bagunceiro, se aquele aluno tem um piercing, se ele tem cabelo rosa, isso é problema dele, porque ele é um jovem. Eu tenho que atender ele da melhor maneira possível, estimular ele a querer melhorar de vida. Senão você já vai cortá-lo de cara. Né? Senão eu vou procurar só os gênios. E isso aí, o gênio automaticamente chega a você. A gente sabe, nós já falamos nisso, você é pioneiro na formação de jornalistas e profissionais aqui na área de marketing, né? Isso. Você já falou... Aí na administração eu comecei em 2018 como coordenador, mas eu já era professor do curso. Mas você também, hoje você continua coordenador de jornalismo, do marketing? Não, publicidade é a professora Camila Taide. Isso. Mas eu sou de administração e de jornalismo aqui da unidade Nova Friburgo. Você continua aqui como coordenador de jornalismo e administração. Porque a administração é uma novidade para você em relação ao seu início, né? A coordenação, sim, comecei em 2018, quando o professor José Loyola Bechara, que foi meu coordenador excelente, coordenador muito gentil, deixou a coordenação e aí a Estácio optou pelo meu nome naquele momento. Hoje você, então, na Estácio, você está exercendo, quais são os cargos que você exerce hoje na Estácio? No campus Friburgo, eu sou professor e coordenador de jornalismo e administração. E na unidade Petrópolis, sou coordenador do curso de gestão de RH, SEMI e administração presencial. Que eu tendo aqui uma outra área muito importante para o meio empresarial, né? Porque muita vaga mesmo. Curso de administração, rapaz, o que tem de procura de profissional é incrível. E junto com o RH. Porque RH. eu mesmo trabalho, eu trabalho na empresa, no momento eu estou fazendo uma avaliação de uma planta industrial. E nessa avaliação, o que eu sempre enfoco para eles é que hoje a gestão de pessoas tem que se ter muito conhecimento para fazer uma gestão adequada. Técnica. Hoje tem que ter conhecimento. Conhecimento e técnicas. Tem técnicas para isso, e não é tem mais legislação. Não é na orelhada, não. Tem lei. É uma coisa realmente bastante complexa. Precisa mesmo ser estudado. Precisa. E muitas empresas ainda não conseguem enxergar essa necessidade. Aquele velho departamento pessoal... Já morreu há muito tempo. Já morreu. O cara que está nisso aí, ele está atrasado. Ele está atrasado. Hoje a gestão de pessoal exige técnicas e uma boa oportunidade para quê? Eu não sei se vocês têm esse curso em Friburgo. Tem? Já teve. O presencial dele, eu fui coordenador, mas porque ele acabou, já não me lembro tanto tempo, professora Lucila também, professor Pá, mas tem o EAD hoje. Tem ainda aqui. Mas dentro do curso de administração você tem as matérias da área de gestão de pessoas. Coaching, liderança, gestão de pessoas, tem. Nessa empresa mesmo, o gerente de produção, eu disse a ele, você é um técnico, você é muito capacitado na gestão de produção, mas você tem que fazer gestão de pessoas junto, porque não adianta de uma equipe. Porque não adianta só você conhecer só de equipamentos. É isso aí. Porque o equipamento sozinho, por mais, digamos, tecnologicamente desenvolvido, né, a inteligência artificial, né, que muita gente acredita... Mas quem programou a inteligência artificial? Quem pensou? É um ser humano ainda. Um ser humano. Ainda. Não, eu acredito que vai continuar a ser. Rapaz, eles estão querendo fazer uma loucura que estão fazendo, que é colocar a inteligência artificial para aprender a programar, para o robô programar o próprio robô. Isso é uma loucura, Mas, eu diria a você que, como você disse do nosso criador, se você pensar o que a gente tem num volume pequeno... Isso aqui não tem igual. Por mais tecnologicamente... São as únicas coisas que importam na empresa. Então, são as pessoas que fazem a diferença. São. Ainda mais numa empresa de educação. Você
Você também, eu sei. Escrevi meu livro. Hã? Escrevi meu livro. Então, falar do livro, tu nem sei que você anotou aí, né, Modesto? Tá vendo aí, tu? Você é esperto pra caramba. Vamos lá, você, digamos, você milita na área do ensino, Sim. sabe? Mas você não é só isso. Você, por exemplo, eu sei que você tem... Naquela uma folha só, eu descobri bastante coisa sobre você. E outras coisas eu saí perguntando, né? A Duda mesmo me deu informação, né? A Duda foi, Duda, eu preciso entrevistar seu pai, me deu algumas informações. Você, por exemplo, você também escreve, né? Você também participa de meio de comunicação. Me fala um pouquinho dessa sua vida extra-acadêmica. Eu trabalho com o Rafael Seabra no Jornada Interativa, que é um site, eu não sei o nome, que tem Instagram, tem Facebook, tem agora tem mania de blog, de... É multi, que é o quê? O objetivo inicial era cobrir o friburguense, mas de alguns tempos para cá, a gente está comentando futebol em geral, e ele me convidou para fazer parte da equipe de esporte, e ele é meu amigo, eu faço com ele. Tenho sido convidado pelo Covil Rubro Negro, que é o site de Flamengo, para de vez em quando, como convidado, participar lá, tenho participado no YouTube com eles, e eu acho que é isso que eu faço, né? Futebol com ele, com as pessoas quando me chamam. Gosto do friburguense aqui, quando possível estou ali para ver o time. Eu acho que é importante a gente valorizar o que é da nossa terra, né? Agora, e trabalho com o Pedro na Rádio Friburgo. Esse ano ainda não fiz, eu estava dando um descanso, mas vou ligar para ele. Sempre fazendo um comentáriozinho com o filho do Pedro Osmar, o Pedrinho. Sim. No programa dele de sábado eu tenho um bloco chamado Papo Universitário, que é um bloquinho de 5 minutos comentando a política. Comentando as novidades da semana e tal. Aí você é político, você fala política local? Não, política mais geral. Uma percepção nacional, uma visão assim dos fatos. Local você não se anima ainda não? É porque trabalhando à noite, Modesto, na Estácio, meu trabalho é notadamente à noite, a aula e tal. Eu não tenho como ir na Câmara Municipal assistir as sessões. Eu não tenho, como eu trabalho na Estácio, né, de tarde, coordenação de noite, aula e tal, eu não tenho tempo para estar nos bastidores. Então é desonesto eu chegar aqui e querer dizer que eu sei a coisa. Você não conhece. Você, para estar, você tem que estar com os bastidores. Você tem que conhecer, tem que estar sempre conversando. Você tem que estar aí, eu não tenho esse tempo. Então eu prefiro conversar na maneira macro do que acontece, do que querer mostrar que eu sou um especialista numa coisa que eu não sou. Eu, por exemplo, eu lido muito com o meio político, mas eu não tenho, dificilmente tem um dia que eu não converso com dois pessoal do meio político, né? É isso, porque é o seu acompanha. É Até porque, é engraçado, eu fui levado ao meio político não porque queria. Eu não sabia não, achei que você tinha feito essa escolha. Não. Em verdade, eu fui levado ao meio político, eu fui universitário nos anos 70, que não era bom você se meter muito nessas coisas não. Sim. Né? Mas em 78, eu trabalhava numa empresa no Rio, um dia, e eu viajava bastante já naquela época, mas um dia eu estava no escritório, a secretária ligou para mim e falou: mas tem um senhor aqui que está dizendo que é lá da sua terra e quer conversar com você. Eu falei: como é que é o nome dele? Aí ele fala que é o doutor Heródoto. O doutor Heródoto? Aí era ele mesmo, eu fui lá. Ele falou: Modesto, ele já conhecia da minha família desde sempre. Eu nasci, já conhecia o doutor Heródoto. Você sabe que eu sou candidato a deputado estadual, eu quero que você me arranje voto aqui no Rio. Eu falei: mas doutor Heródoto, você conhece um monte de gente aqui, você vai pedir um pouco de voto para mim. Aí ele me enfiou em política. Foi ali que eu comecei a envolver com mulher. Em 82 eu voltei para Friburgo, aí ele, através de uma trama entre aspas, entre ele, o meu pai e um amigo, o Haroldo da farmácia, que a gente chama Haroldo da farmácia modelo, eles me enfiaram no meio político, eu não queria entrar. Eu falei: papai, não entra nisso de jeito nenhum. Aí papai passou mal, foi parar no hospital. Eu falei: tá bom, pai, eu entro. Aí me envolvi e desde isso eu passei a lidar no meio político. Aí acabei tomando gosto. E aí, mesmo antes de... Eu, por exemplo, eu vim para a TV. Mas a matéria é muito complexa, não é, Modesto? A pessoa tem que ter um discernimento para poder entender aqueles bastidores. Você tem que entender e você tem que procurar ter capacidade de não se apaixonar por ninguém, por nada, porque senão você perde a capacidade de analisar. Eu já na época que nas campanhas do Dr. Heródoto, de 82 para diante, era uma época que você ainda fazia... deixa eu olhar o tempo aqui. Fazia ainda muito comício, né? Aqueles comícios, né? Nos bairros. Nos bairros. Então, sabe qual era o meu papel?
Enquanto está todo mundo lá assistindo, eu procurava uma casa, um prédio, para ficar olhando a reação sabia, pessoal, aqui está colando, está atento, não está. Eu gostei sempre de análise, né? Eu gosto de analisar. E até hoje eu faço isso. Eu, por exemplo, aí acabei me envolvendo em outros conhecimentos, por exemplo, desenvolvi, que eu já tinha aprendido estatística. E o jornalismo político? Como é que você começou com o jornalismo? A falar de política? Aí eu comecei a falar aqui na TV Zoom, foi em 2000 quando o Salvador propôs ao Valentim, na época, criar a TV Câmara. Era novidade, não existia. Aí o Valentim, que era meu amigo pessoal, falou: Modesto, eu recebi essa proposta da TV Câmara, montar a TV Câmara, mas eu preciso de alguém do meio que entenda de política lá dentro. Então, se você aceitar, eu vou pedir para o Salvador te colocar lá dentro. Aí eu comecei. Aí no início comecei a fazer acompanhamento. A gente foi lançado um programa chamado Novos Rumos, eu comecei a escrever. Aí, de repente, lançou esse programa com o nome Nova Friburgo em Debate, que quem criou foi o Salvador, ele começou a apresentou as 10 primeiras edições, falou assim: Modesto, não é para mim não, porque eu sou o dono, se eu criticar o patrocinador não vai querer, você vai apresentar. Aí eu falei, eu vou ser, eu estou aí há 20 anos. Mas eu gosto disso. Eu sei. Eu só aprendi o seguinte: olhar com distanciamento, para não me envolver com paixão, porque paixão tira a capacidade de discernimento. Agora, você vamos falar um pouquinho sobre a TV Zoom. Você apresenta o Estácio Entrevista. Qual foi a motivação para criar, o foco, o tempo que você está no ar? Por quê? O Estácio Entrevista começou em 2003, se não estou enganado, numa TV que tinha aqui na cidade. Rapaz, eu não sei, acho que era TV Cidade. Se não tiver... A Cidade existe ainda, é o Canal 8. Eu não sei, era o Jairo, a pessoa na época. Jairo Caleb. Era o Jairo que era o dono. E aí... Foi uma das primeiras TV a cabo, eu não lembro o nome, ela já saudou há bastante tempo. Ele chamava, já estava se mexendo não, ele chamava TV Justiça não, era Direitos e Deveres. Aí os alunos apresentavam e tal, a gente botava aluno de jornalismo para fazer jornalismo ali. Quando foi mais ou menos 2004, 2005, a gente veio para a TV Zoom. Eu não lembro bem qual foi o bastidor, acho que foi o Gerson Gonçalo, que era um funcionário nosso. Gerson Gonçalo trabalhou com a gente. Fez a intermediação. Gerson Gonçalo. E aí a gente preferiu fazer... Aí em 2006 fizemos um convênio mesmo formal com a TV Zoom. E desde 2005, lá 4, 6, enfim, nós estamos com um programa aqui que depois se tornou Estácio Entrevista. E aí os alunos ainda apresentavam, não só ficavam na produção. Mas recentemente, depois por causa da pandemia e depois com a decisão da Estácio, eles entenderam que era melhor ter uma cara. E aí acharam melhor... me botar, né, assim, para que seja uma coisa assim mais institucionalizada e deixar os alunos, como fizeram no dia 3 na Câmara, em matéria na rua, porque entenderam que você ia trocando todo dia para o aluno pegar, aprender, mas aí você acabava, a pessoa em casa ficava perdida. Né? Eu tiro pelo caso do Pensando, né? É interessante que o programa é da TV, o programa nunca foi meu, né? Claro. Mas as pessoas identificam na rua, não é o Pensando na Friburgo, eles identificam o programa do Modesto. Mas é porque as pessoas que existem, mano. As empresas, claro que elas existem, as instituições são muito importantes no país. Se a mas quem não existir, faz as instituições são as pessoas. Então... E é engraçado que, eu vou ser claro para você, quando ele era apresentado no outro formato, eu não me prendia muito não, mas desde que você começou a apresentar, até porque muitas vezes ele vem antes do Pensando, né? Aí eu tenho o hábito de ligar para ver se está funcionando a internet, né? Claro. Aí eu vou para o computador, tá? Aí ligo, de um modo geral, assisto sempre o seu... Sou muito grato. Torcendo para não estourar o tempo, né? Senão o meu entra atrasado. Mas está indo bem. Eu tenho gostado dessas entrevistas. A entrevista é bem interessante. Você vai lá também, Modesto. E você conduz, digamos, com uma leveza, né? É o que eu falo. A gente, às vezes... Isso é uma coisa que eu falei com o Salvador. Quando o Salvador falou que eu ia apresentar o programa em Salvador, eu conheço bastante do meio político, mas eu sou engenheiro de profissão, eu não sou jornalista. Então não adianta você ficar me exigindo técnico de jornalismo, tem que enquadrar a câmera tal, que eu não vou fazer isso. Eu vou bater papo com o convidado, vou deixá-lo falar, né? Porque eu não gosto daquele estilo pergunta, e eu pergunto e você responde. E para mim o programa tem que ter uma leveza, claro. Se eu estou tratando de um assunto de maior gravidade, eu não posso ficar dando gargalhada, né? Claro. Igual o sistema de apresentação, né? Hoje... Modesto, esse mundo está muito ruim, Modesto.
Você vê, é guerra na Síria, é guerra na Ucrânia, é conflito no Iêmen, na República Democrática do Congo, o mundo está em convulsão. Tá. E se a gente tem que conversar sobre isso, eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, explico o que são esses conflitos, mas assim, na hora que a gente está batendo papo aqui, trocando ideias, não é que nós vamos esquecer de tudo que Vai esquecer o que está acontecendo Mas a gente no tem que mundo. conversar com as pessoas das matérias, que elas se sintam respeitadas e felizes, e mostrando agora. Se a gente ficar aqui achando que está tudo horroroso, porque aí não, porra, aí não. Não, é que eu falo, eu sempre falo, o programa O Pensando não é um programa político. No início, o viés dele, quando ele foi montado, nos 2 primeiros anos, era exclusivamente político. Aí depois, quando a Annelise e o Silvio César vieram fazer parte da sociedade, uma das questões que eles solicitaram foi que a gente não mantivesse nenhum programa da casa com viés exclusivamente político, né? O próprio Zoom TV Jornal é um programa de notícia, mas ele não queria. E até hoje é assim. Eu trato de político, mas eu não trato só de político. Hoje a gente está falando de política de forma circunstancial. Mas hoje é um programa para mostrar a nova Friburgo, que eu chamo, que dá certo. E que muita gente às vezes desconhece. Olha o que você não, em pouco menos de uma hora você falou, de tanta informação que muita gente desconhece, né? É verdade. Mas pode ser feito com leveza, né? Claro. Então, deve ser feito com uma linguagem que quem está em casa consiga entender o que estamos Isso. dizendo. Isso aí é até uma questão interessante, que nós já tivemos alguns programas aqui de área técnica, né? E uma das coisas que eu sempre falava para eles é que vocês não adiantam querer fazer um programa, por exemplo, vou dar um exemplo, nós tivemos um programa da OAB aqui, e tinha vezes era apresentado, vinham advogados que falavam aqueles termos só linguagem jurídica. Eu falei, não adianta, a maior parte da população não é isso. Aí o que acontece? O telespectador não está entendendo nada, troca de canal. É isso. Então você pode falar de uma forma técnica, mas tem que ser E explicar a técnica. explicado, né? Não adianta eu querer ficar... Como diz outro, aquele antigo discurso em latim, né, que eu ficava batendo palmo, não sabia nem o que estava falando, né? Mas, Maru, nós estamos chegando já nos últimos minutos. Vamos falar de um assunto não menos importante, mesmo sabendo que você não adivinha, né? Eu falei aqui há pouco, no início do programa, né, que se você quiser prever o futuro, você deve criá-lo, né? Claro, dentro das possibilidades, né? Deu o exemplo, não adianta eu ficar achando que eu vou a Saturno nos próximos 5 anos, que eu não vou. Claro. Mas eu não quero que você se mostre um adivinho. Mas você é um estudioso, você mesmo já disse que é estudioso, tenho certeza que isso aí parte na cabeça de vocês, até porque os cursos, né, tem que tentar se antecipar ao tempo. Mas como é que você imagina que a comunicação, num futuro, por exemplo, daqui a 10 anos, aspectos acadêmicos, ou mesmo nos meios de comunicação, como é que você acha, você já parou para pensar como você acredita que será essa... Em tempos que as coisas evoluem de uma forma tão veloz? Olha, Modesto, com 5G vai mudar tudo. O 5G e depois 6G e tal, mas o 5G, quando ele entrar mesmo, a produtividade vai aumentar muito, a inteligência artificial vai se desenvolver. Hoje ela está burra aí, muitas coisas saem erradas, mas ela vai responder a muitos comandos hoje de maneira muito mais satisfatória. Hoje você tem muito site que sobe foto errada, que sobe legenda errada, porque a inteligência não está azeitada, mas vai cada vez mais. Então vai ser um mundo muito diferente. Agora, profissional, alguém que vai fazer diferença, que sabe reconhecer o que é uma matéria, isso não vai mudar. Porque, por exemplo, você pode pedir a inteligência para escrever, me fala aí sobre a ditadura no Brasil, ela escreve, referencia. Mas o que está acontecendo aqui na rua, aqui agora, entrevistar as pessoas que estão brigando ali, isso ela não vai fazer. Então eu vou precisar de gente. Porque ela tem que ser alimentada. E o fato é novo, esse fato não tem. Então, claro que ela vai fazer referência, ela poderá, como eu mostro meus alunos de jornalismo de dados, criar um banco de dados que você poderá saber quantas brigas houve, quantos não sei o quê, mas vai ter sempre um fato novo, vai ter sempre um candidato novo, vai ter sempre um momento oportuno, uma coisa antiga que vai fazer referência. Então o mundo é dinâmico, vamos precisar de gente para poder interpretar esse mundo, não é só a máquina. A máquina não faz isso. Por mais que ela possa ter inteligência, ela vai sempre pegar referências passadas. Mas você tem fatos novos que você pode olhar sob um novo prisma. E aí você precisa de gente que pensa. Hoje você precisa de gente que pensa na empresa. A mão de obra acabou há muito tempo. Por que chamava mão de obra? O escravo era mão de obra no livro, né? Uhum. Porque só importava a mão dele, ele não tinha que pensar. Hoje na empresa você precisa de gente que pensa. Precisa de gente que dê soluções. Então, o mundo vai ser um mundo para as pessoas preparadas muito bom. Só que tem um drama.
que tem que ser resolvido. Qual é esse drama? E esses milhões de pessoas, entre aspas, não é uma crítica, só para a gente entender, analfabetos funcionais. O governo, não estou falando de partido, tem que resolver isso. É um drama que tem que ser resolvido. As pessoas têm que conseguir sustentar suas famílias, ter emprego, não ficar esses 15 milhões de desempregados e tal, porque elas estão subqualificadas. Elas têm que conseguir fazer essa transição sem morrer de fome. Quer dizer, elas têm que chegar ao fim da vida, já que elas não têm o preparo, ou elas se capacitarem, ou serem criados empregos para que elas sustentem as suas famílias, o Brasil se desenvolva, até que a nova geração tecnológica também assuma. Então tem muita coisa para se fazer em capacitação e também em criação de vagas, de emprego, de obra pública, para empregar pessoas, para gerar renda. Nós temos um problema no Brasil. Qual é o problema que nós temos? O poder de compra. O poder de compra é muito baixo. As pessoas trabalham, estou falando quem está à toa em casa não, trabalham, e elas não ganham o suficiente para ter dignidade. Aí tem que morar numa área de risco, aí perde a vida numa coisa. O cara não mora ali na área de risco que ele quer, ele mora porque ele não tem condição de morar num lugar onde não ia oferecer risco para a família dele. Isso é por quê? Porque o poder de compra é baixo, nós temos que melhorar o poder de compra da população. Você imagina o povo brasileiro podendo consumir, com renda. O brasileiro já gosta de comprar, esse país é o maior país do mundo, mas ninguém segura mais. Então nós temos que aumentar o PIB, nós temos que fazer, o governo brasileiro tem que fazer internacionalmente as apostas certas, os convênios certos. Tem muita coisa para ser feita, Modesto. Para quê? Para melhorar o poder de compra das pessoas, para elas terem dignidade. Você falou tudo, dignidade, né? Mas uma coisa, você está falando aí, isso eu digo para todos que vocês estão do outro lado da telinha. As pessoas têm que se esforçar ao máximo para se qualificarem. Eu mesmo estou fazendo uma análise que eu te falei de uma empresa, uma das problemas que eu estou encontrando lá, falta de mão de obra qualificada. A vaga existe. Mas não existe a pessoa. Mas não existe a pessoa qualificada. A pessoa aparece lá... Isso é uma coisa mais comum que tem, Modesto. Então, você tem muitas vagas ociosas por falta de pessoas qualificadas. Mas não tem um jeitinho, não. Ou a pessoa sabe ou não sabe. O negócio de jeitinho é que mata o Brasil. Vai trabalhar com equipamento que vai exigir um conhecimento que não adianta ele ficar olhando para a máquina se ele não tiver o conhecimento. A máquina vai ficar olhando para a cara dele também. É isso. O conhecimento é fundamental. Nós temos que fazer isso, eu tenho que dar esse passo. Eu sou um conservador, Modesto. Eu acho que nós temos muita coisa para ser feita no Brasil, não precisa fazer grande revolução, não. É até arregaçar as mangas, o político parar de fazer política e trabalhar pelo Brasil. Eu sou um nacionalista, nós temos que fazer isso. Nós temos que transformar o Brasil, que é uma potência, numa maior potência, e as pessoas têm que crescer junto. Não adianta você ter os bilionários, os oligopólios milionários, os bancos, que controlam tudo, e as pessoas estão morrendo de fome. Quantos milhões de pessoas com dívida? Pô, tem que acabar com isso. Como é que a pessoa vai consumir se ela está endividada? Pô, nós temos que dar renda. Se ela está endividada é que ela não vai consumir mesmo. É uma loucura. E você falou uma palavra aí que no Brasil hoje parece que é um pecado falar que a pessoa é conservadora. A pessoa ser conservadora é querer conservar valores. É isso. Os valores não mudam, não é. Meu livro é claramente isso, é um conservador. Conservar valores. Agora, tem valores que eu vou tentar mantê-los. É isso. Se as pessoas entenderem bem... As pessoas acham isso. Você fala que é conservador, e aí não estou falando mal do presidente Bolsonaro, não. Não. As pessoas acham, esse cara é bolsonarista. Não é isso. Não é nada disso. Não é isso. Todo mundo, de certa forma, é conservador. Quem é que gosta de pegar a vida dele e se expor? Por que você, quando atravessa a rua, você procura olhar para os dois lados? Você quer conservar a tua vida. É isso. Nós somos uma grande nação, Modesto. Eu sou marum. Sou do Líbano, minha família é do Líbano. O Líbano é um país menor do que Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Então o Líbano, por toda a riqueza que tem, da terra e tal, mas não vai ser o Brasil no sentido de ter uma potência mundial. Por quê? Um país menor do que Sergipe tem outras dificuldades. Agora, um gigante como o Brasil não pode ter ninguém passando fome, Modesto. É verdade. Mas não estamos chegando ao final. Marconi, obrigado aí, tá? Marconi é o cara. Marconi é o cara, Júnior é o cara. Eu quero te agradecer, Marconi, deixar a tela aí para os seus... Eu só queria dizer para você, Modesto, primeiro, muito obrigado pela lembrança do meu nome, por esse convite, sou muito grato. Segundo, dizer a você, nós estamos numa cidade muito boa, uma cidade onde a gente tem liberdade, onde a gente pode ir e vir, que não está dominada, pode ter uma outra situação, mas dominada por gangues, por mal, não tem guerra, tem uma temperatura que te permite a gente trabalhar. Então, o que a gente tem que fazer é se ajudar uns aos outros, sabe? Aqueles que estão com mais dificuldade, vão procurar uma qualificação, sabe, procurar o balcão de emprego, agora
Casa do Trabalhador. Casa do Trabalhador. Sabe, procurar uma universidade para estudar, volta para o curso, não tem tempo, faz um supletivo. Nós temos que nos ajudar, nós temos que construir uma nova Friburgo boa para todo mundo. Então, se você está um pouco na dúvida, está triste, está deprimido, qualquer coisa, cara, levanta e vamos para a luta. Tem um Deus na frente que está tomando conta da gente e que não vai deixar nada de mal acontecer. Quando você plantar o bem vai vir para você também. Então, nós estamos fazendo aqui hoje um programa na TV Zoom, conversando, levando esperança, e nós precisamos muito disso. Então, a Estácio está de portas abertas, como instituição, não para você fazer um curso, tem o curso do Capacita agora, que é um curso de capacitação profissional que vai ter esse ano todo, convênio com a Prefeitura gratuito, não paga nada, então você está precisando se qualificar. Aqui a TV Zoom é uma casa tão boa que você pode ligar para o jornalismo, quando você tiver um problema, é fazer uma corrente do bem. E eu tenho visto muita gente nas ruas de Friburgo, com venda de produto, eu fico triste com isso. Não que a pessoa está trabalhando, mas oportunidade. Então, o que eu clamo a todos nós da sociedade civil organizada, as instituições públicas, que a gente, juntos, consiga evitar que faça uma Friburgo cada vez maior e que a gente tenha uma população saudável, feliz, para que o mal nunca chegue aqui, essas coisas de milícias, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e fraterna. Um grande abraço a todos. Modesto, obrigado. Bem, agradecendo ao Marum, que me permitiu fazer essa homenagem à Nova Friburgo, deu certo. Vou fazer um lembrete aqui. Eu perguntei se ele era cidadão friburguense. Vereadores, vocês estão bobeando, estão deixando de homenagear um grande friburguense. Tá? Não é à toa que eu estou homenageando no Pensando. Quem sabe que eu não sou de fazer média, né? Então, vereadores, acordem. Meu filho nascido aqui. Seu filho nascido aqui. Então, aproveito para dar um abração. Você, Duda, um beijão no coração, gente boa. Sua filha é alegria lá no trabalho. Um beijo, Duda. Um abraço. E que vocês fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Até a próxima.